irmãos, com a paz do Senhor, amém? Feliz demais com a presença de vocês aqui. Feriado desse, o nosso culto tem sido uma bênção, tem sido um culto rotativo. A gente tem visto Deus agir nesse culto, assim como Ele age nos outros, mas a gente tem visto a mão de Deus trabalhar, pessoas sendo curadas, testemunhos de pessoas recebendo uma porta de emprego. Tem sido uma bênção, irmãos. Deus tem levantado os meninos e as irmãs para fazer o louvor. Tem sido um tempo muito maravilhoso na presença de Deus. E eu queria compartilhar com os irmãos nessa tarde uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração, que está no livro de Daniel, Daniel 6. A gente vai ler do 1 ao 14. Glória a Deus. Daniel 6, do 1 ao 14. Amém? Agradou a Dário estabelecer sobre o seu reino 120 administradores, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 administradores, dos quais Daniel era um, aos quais esses administradores deram conta para que o rei não sofresse prejuízo. Então, este Daniel se distinguiu entre os administradores e governadores, porque nele havia um espírito excelente. E o rei planejou colocá-lo sobre todo o reino. Os administradores e os governadores procuravam encontrar um motivo contra Daniel, a respeito do reino, mas eles não podiam encontrar motivo ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não havia nele nenhum descuido ou ação corrupta. Então, esses homens disseram: nós nunca encontraremos algum motivo contra este Daniel, a não ser alguma coisa contra ele referente à lei de seu Deus. Esses presidentes e governadores se dirigiram em grupo ao rei e disseram: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os administradores do reino, os governadores, os sátrapas, os prefeitos, os conselheiros concordaram que o rei deveria estabelecer um decreto e fazer uma forte restrição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a homem, exceto para ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora o rei estabelece o decreto e assina o escrito, para que não seja mudado de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser anulada. Por isso o rei Dário assinou o escrito e o decreto. E Daniel, quando soube que o escrito estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto superior, onde a janela estava aberta para Jerusalém, e 3 vezes ao dia, e sobre os seus joelhos, se ajoelhava e orava, dava graças, e como antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e encontraram Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Imediatamente eles foram diante do rei e disseram a respeito do decreto real: não assinaste um decreto que qualquer homem que fizesse petições a qualquer deus ou homem durante 30 dias, exceto para ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? O rei se respondeu, dizendo: esta palavra é certa, de acordo com a lei dos medos e dos persas, a qual não pode ser anulada. Então, diante do rei, eles responderam, dizendo: Daniel, que é um dos filhos dos cativos de Judá, não tem consideração por ti, ó rei, nem pelo decreto que assinaste, mas 3 vezes por dia faz suas orações. Quando o rei ouviu essas palavras, ficou muito penalizado, e colocou em seu coração salvar Daniel, e até o pôr do sol ele se esforçou para livrar. Amém? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai, que em nome de Jesus ela venha fazer efeito ao coração dos Seus filhos, Pai, a começar pela minha vida, Pai, que em nome de Jesus eu possa ser um canal de bênção para a vida dos meus irmãos, Pai, que assim seja, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nessa tarde seja cumprido, Pai, conforme a Tua palavra, conforme a Sua determinação, Deus. Leva cativo todo pensamento, Pai, contrário, deixe tudo diante da cruz, Pai,
e abra o coração, o entendimento dessas pessoas que aqui se fazem presente, Pai. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Queridos, imagine o seguinte cenário. Você recebe uma notícia que tem um familiar seu doente. Você recebe uma notícia, talvez de um desemprego. Você recebe uma notícia de um filho rebelde que não quer estar mais diante da casa de Deus. Imagine esse cenário. Agora imagine um cenário melhor. Toda a sua família servindo a Deus. Você recebendo uma promoção de uma porta nova de emprego ou de uma promoção no emprego ao qual você está. Imagine a sua igreja avançando, sendo referência na região onde ela está estabelecida. São N situações, N consequências ou adversidades que eu queria destacar como tema dessa base, dessa palavra. Dependendo de quem nós somos e de como encaramos as adversidades, podemos considerá-las como uma oportunidade de crescimento ou como covas, a qual irá nos afundar ainda mais e levar ao nosso fim. Representando assim Daniel, poderemos dividir as situações que eu acabei de dizer como ruins para a adversidade, ou então uma situação boa para as consequências. E aí, nessa semana, o Fabinho me chamou na mesa de som e ele fez uma dinâmica comigo, na brincadeira. E aí aquela dinâmica, Deus falou ao meu coração, através de uma dinâmica simples, que eu queria fazer com vocês. Eu saberia que eu ia trazer a palavra nesse dia, então a gente já estava orando e tal. E aí você começa a ficar atento a algumas coisas, e de repente Deus usa uma situação pequenininha para falar ao seu coração. Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé, por gentileza. Eu queria que os irmãos não se sentissem escandalizados com o que eu vou fazer aqui. É apenas para vocês entenderem um pouquinho da mensagem que eu quero fazer. Coloque sua mão assim, ó, na lateral. E conforme eu for falando, você vai trazendo a sua mão em direção ao seu umbigo. Amém? Vamos lá. Você estica a sua mão aqui. Apenas uma mão, irmãos. Apenas uma mão. E vem trazendo. Vem trazendo ela na direção do seu umbigo. Amém? Chegou aqui. Parou? Aperta agora, irmãos. Aperta firme. Aperta. Aperta. Isso que você está sentindo é uma consequência ou é uma adversidade na sua vida? O seu físico, isso que você sente. Eu sinto algumas coisas aqui porque eu sou um pouco fartinho. Então eu posso considerar que isso é uma adversidade ou é uma consequência? Talvez é uma consequência de eu não cuidar bem da minha saúde, eu não estar tão preocupado em exercícios físicos? Ou será que isso é uma adversidade por um problema de saúde? A mesma situação se passou com Daniel. Vocês podem se sentar. Talvez todos possam pensar com o texto que a gente leu. Daniel escutou o que foi dito sobre o rei Dário. Daniel sabia que não era durante 30 dias para buscar, não poderia orar a Deus nenhum, não poderia cultuar nenhum tipo de homem, porque Deus foi inserido em uma região a qual todos cultuavam o rei Dário. Mas Daniel tinha uma certeza no seu coração, de que a soberania de Deus era existente na vida dele, de que a fidelidade de Deus era marcante na vida dele. Então Daniel assim o fez. Daniel, sabendo daquela informação de que não poderia cultuar, orar, fazer nada a respeito de deuses nenhum Deus, nenhuma pessoa se dirigiu à sua casa, como ele fazia todos os dias. Daniel orava 3 vezes por dia para Deus. E ele subiu ao quarto que estava no 2º andar. Ou seja, a visão de Daniel era privilegiada para Jerusalém, mas também ficava um pouco exposto para quem estava de fora. E aí você imagina a cena, irmãos. Daniel orando,
a Deus. Daniel era uma pessoa distinta das demais. Ele tinha uma sabedoria a mais, ele tinha a presença de Deus na vida dele, ele tinha dons e talentos que talvez você tenha também. E isso acaba de alguma forma trazendo uma inveja de algumas pessoas. Talvez o fato de você estar servindo a Deus traga inveja para algumas pessoas. Talvez o fato de você subir aqui traga inveja em algumas pessoas. Talvez o fato de você fazer algo na casa de Deus traga inveja em algumas pessoas. Talvez o fato do seu casamento estar indo muito bem, e louvado seja o nome do Senhor por isso, vai trazer a inveja de algumas pessoas. E Daniel passou por isso. Daniel vinha em Deus a solução para os problemas, assim como foi feito antes na conquista de Judá. Daniel foi deportado para essa cidade onde estava estabelecida o reinado de Dário, como outras pessoas, mas ali ele teve oportunidades. E ele orava 3 vezes ao dia a Deus. E aquelas pessoas a qual deveriam prestar contas a Daniel, porque ele era um dos 3 estabelecidos por Dário para tomar conta de 120 províncias, deveria trazer informações sobre aquelas, começaram a ver o destaque de Daniel. E aquilo trouxe uma inveja, uma contenda entre aquelas pessoas. Irmãos, é nítido a gente perceber algumas coisas quando queremos fazer as coisas de Deus. Quando queremos levar a palavra de Deus adiante, o inferno se levanta, parece que se reúne todo o pessoal que não quer ver você feliz ou você fazendo algo, e eles cumulam, e eles começam a preparar algumas coisas para tentar te destruir um familiar seu, ou te desanimar naquela atividade. E assim foi com Daniel. E aquelas pessoas chegaram ao rei Dário. E aí eu destaquei aqui que eles chegaram para o rei, dizendo assim, que o rei Dário viva para sempre. Ou seja, eles não chegaram fazendo um barulho, eles não chegaram revoltados, brigando com o rei, não, eles chegaram elogiando, que o rei Dário viva para sempre. E o rei Dário achou aquilo interessante, e em seguida já vem a proposta: rei, o senhor não acha interessante que durante 30 dias todo mundo o adore? Para um rei, eu acredito que isso era maravilhoso. E o rei, nem aí, nem com a sua atenção voltada. Talvez está sendo assim na sua casa. Talvez você está buscando, talvez você está em propósito em orar por um familiar, e você acha que ele não está nem aí. Talvez seja um marido seu que você está orando para que esteja aqui, um familiar, uma esposa, um filho, e ele nem aí. E aí você acha que a sua busca está sendo bastante, mas às vezes nós não vigiamos. É interessante, irmãos, que quando eu estava preparando essa mensagem, e quando se fala da passagem que Daniel sobe ao 2º andar e ora a Deus, a nossa cabeça logo vem que ele é uma pessoa de busca e de oração. Mas isso não é o bastante, irmãos. Além da busca e da oração, nós precisamos ser vigilantes. Porque Daniel, sabendo do decreto que veio para o rei, que ninguém deveria adorar outros deuses se não fosse durante 30 dias, parece com a nossa vida. E Deus falava ao meu coração quando eu estava preparando essa mensagem: a gente precisa começar a tomar cuidado com o que a gente está abrindo a porta da nossa casa. Para quem que a gente está expondo a nossa vida, o nosso casamento. Eu sei que a gente tem algumas pessoas íntimas nossas, a qual a gente fala com Deus, talvez a gente não consegue expor tudo para o pastor, enfim. Mas cuidado, irmãos. Cuidado com o que está sendo exposto da sua vida particular, da sua família, do seu casamento. A nossa casa, a nossa intimidade não é um shopping center, onde é um lugar público onde todos entram e saem e têm as suas opiniões e falam isso e aquilo. Cuidado, em nome de Jesus, cuidado. Para quem você tem aberto o seu coração, e muitas vezes
isso tem servido como pedra de tropeço para a sua vida. Daniel era uma pessoa de oração, de busca, mas ele não ficou atento com a janela aberta. E ali o inimigo viu aquela brecha e veio de encontro e atacou Daniel. Daniel era um querido pelo rei, pelos seus dons, pelos seus talentos. Ele era uma pessoa a qual se destacava, e o rei já queria colocá-lo como se fosse um gerente acima de todos eles. E o rei, quando recebe a notícia daquelas pessoas, que Daniel estava orando ao seu Deus, uma dor tremenda no coração do rei Dário acontece. Ela vem como uma flecha, como uma espada que entra, porque o rei Dário tinha um carinho especial com Daniel. E então cai a ficha do rei, que ele não se atentou quando aquele pessoal veio e propôs esse acordo. Então o rei tenta postergar aquela situação durante todo o dia, tentando arrumar uma solução para não jogar Daniel nas covas dos leões. Mas como a lei era estabelecida naquele reino, todo aquele que desobedecesse deveria ser jogado. Então assim aconteceu com Daniel. Daniel é jogado à cova dos leões. E o rei, naquela noite, ele não come, ele não participa das festas que acontecem no reino, ou seja, ele é comovido por Deus com a situação de Daniel. E é interessante que a Bíblia vai dizer que quando o rei acompanha Daniel até a cova, ele diz a seguinte frase: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Ou seja, o rei sabia do poder do Deus de Daniel. O rei tinha aquilo em mente, que não era possível uma pessoa parar com suas atividades de alguma forma e buscar o Senhor 3 vezes ao dia. Era uma fé inabalável de Daniel. E o rei estava colocando a confiança nesse Deus a quem Daniel servia. E o rei fica aquela noite inteira com o coração amargurado, apreensivo. E é interessante que quando Daniel entra na cova, e as pessoas puxam a pedra e fecham aquela cova, Deus envia um anjo para aquela cova. Meu filho Davi assiste alguns desenhos bíblicos, e é interessante que eu estava vendo ele assistir um desenho sobre Daniel. E quando Daniel é colocado à cova, o anjo vem, fecha a boca do leão e coloca um sono naquele leão, a ponto de que Daniel deita na barriga do leão. Eu acho interessante, eu acho muito tremendo o poder de Deus, irmãos. Daniel deita na barriga do leão e faz aquele leão como um travesseiro, quentinho, macio. No meio da adversidade, o Senhor fará assim na sua vida, amém? O Senhor vai transformar aquela situação que você não tem crido, ou aquela situação que você acha impossível, aquela situação que tem parecido como uma cova, e leões ao seu redor tentando te tragar, tentando te devorar vivo. O Senhor vai transformar essa situação ao seu favor. O Senhor vai fechar a boca desse leão. O Senhor vai transformar essa adversidade em prova e mostrar que Ele é Deus na sua vida, amém? E o rei fica, irmãos, compadecido. Aquela noite ele não dorme. E assim que amanhece, o rei Dário sai correndo até a cova, já pensando que Daniel teria sido devorado por aqueles leões, enfim. E ele chega gritando, falando sobre Daniel. E é interessante que a mesma frase que os inimigos de Daniel usou outrora, falando assim para o rei, que o rei Dário viva para sempre, foi a mesma frase que Daniel disse ao escutar a voz do rei. Ou seja, a mesma arma que começou a ser forjada para destruir Daniel foi usada em favor para mostrar que Deus era na vida de Daniel. E a mesma situação o Senhor vai fazer na sua vida, meu querido. Creia que não é em vão. O choro, a busca não é em vão.
não é em vão. Talvez você se recorde do culto passado, a qual eu disse que aquela irmã orou por 30 dias, por 30 anos, para o pai dela aceitar a Cristo. 30 anos, irmãos. E o pai dela posteriormente ia se batizar. 30 anos de busca. Talvez nem todos os irmãos estavam aqui quando nós falamos, mas uma irmã testemunhou no culto passado. Ela orou 30 anos. 30 anos para que o Senhor agisse na vida do pai. E ele iria se batizar nesse domingo que passou. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque a nossa busca tem que ser incessante, tem que ser intermitente, tem que ser constante, como a vida de Daniel. Amém? O Senhor colocou alguma outra questão sobre a minha vida. Eu conversei com a Alaine e eu queria trazer 3 desafios para os irmãos. Quem aqui está sofrendo ou precisa de oração na vida financeira, levante a mão. Amém? Eu queria convidar esses irmãos a se sentar aqui na frente, por gentileza. Os irmãos que levantaram a mão para a vida financeira. Os irmãos, se puderem sentar aqui no primeiro banco. Outro ponto que o Senhor colocou no meu coração: quantos estão precisando de uma resposta de Deus para a sua saúde? Levante a mão. Amém? Eu queria convidar os irmãos a se sentarem aqui, nesse segundo banco. Quantos estão precisando de uma oração sobre a sua vida familiar? Levante a mão. Amém? Ali, queridos, por favor, naquele outro banco ali, ó, por gentileza, o familiar. Amém? Vida financeira, saúde e familiar. Amém? O texto que nós lemos há pouco mostra um pouquinho da história de Daniel. E assim como a visão que Deus deu para o nosso pastor dessa igreja, que 2019 será um ano a qual iremos avançar em direção às bênçãos, às promessas, a tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida, eu acredito que vai ser dessa forma, irmão. E eu acredito, no meu coração arde esse desejo de que chegou a hora da gente começar a caminhar de uma forma diferente. Chegou a hora da gente se posicionar como Daniel. E eu quero desafiar os irmãos a ser Daniel na vida do outro irmão. Durante toda essa semana, irmãos, em nome de Jesus, você vai perguntar o nome de um irmão que está no seu mesmo grupo de você. E você vai orar nessa semana, durante a semana inteira, sobre a vida desse irmão, amém? E veremos, irmãos, eu creio em nome de Jesus, eu creio porque o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre isso, de que haverá resposta na área financeira, haverá resposta na saúde, haverá resposta na área familiar. Eu creio dessa forma, irmãos, amém? E eu quero desafiar os irmãos a se levantarem e formar essa ilha de oração com o seu grupo, e depois você vai perguntar o nome desse irmão e na semana você vai orar, irmãos. E eu creio que haverá testemunho, eu creio que haverá um renovo de Deus nessa área em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos entrar em concordância nessa hora, Pai, a respeito sobre a vida dos nossos irmãos, Pai. Eu quero desafiar cada um deles, Pai, a ser Daniel na vida de outro, Pai. Eu quero desafiar a vida do meu irmão a ter essa fé que Daniel teve, que mesmo em meio às adversidades, que mesmo em meio à cova dos leões, o Senhor se mostrou fiel a Daniel, Pai. E eu posso contemplar a vida de cada Daniel aqui nessa tarde, Deus. Pai, que em nome de Jesus, Pai, que aquilo que se faz preso na vida financeira do meu irmão, Pai, aquela porta de emprego que muitos têm orado, Pai, aquela promoção, Deus, aquela causa na justiça, Deus, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos entrar em concordância nessa hora, que seja ligado aqui na terra e assim no céu, Pai, assim o Senhor seja feito, Pai, em nome de Jesus. Haverá um mover diferente, Pai, sobre a vida dos meus irmãos na área financeira, Pai.
porque a fé dos nossos irmãos está sendo trabalhada culto após culto, Pai. E o mesmo Espírito que estava em Daniel há de ser na vida dos nossos irmãos, Pai. Assim também, Pai, como essa causa da saúde da vida dos meus irmãos, Pai, eu quero colocar diante do Teu altar. Pai, que cesse toda enfermidade, Deus. Que cesse todo o levante das trevas sobre o físico desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai. Que cesse em nome de Jesus toda dor, Pai. Todo sangramento, toda infecção maligna, Pai, seja repreendida agora em nome de Jesus. Haverá o bálsamo vindo do céu, Pai. O lamancete que te faço e decanta lai. Haverá uma restauração, Deus, dessa saúde. Haverá um renovo de Deus nessa dor. Oh Deus, eu creio nisso, Pai. Eu creio que esse Daniel vai orar, Pai. Ele vai se levantar como um servo valoroso, como uma mulher valorosa, e haverá mudança, haverá transformação. Assim também, Pai, como familiar desse meu irmão, que se pôs na brecha e vai orar por ele, Deus. Haverá uma transformação nessa família, Pai. Aquele que muitas vezes esteve aqui junto e por algum motivo, por algum desentendimento, não está mais aqui, Pai. Deus, nós cremos em nome de Jesus que haverá uma restauração, que haverá retorno em sua casa, Pai, e haverá festas nos céus, porque o Senhor se agrada quando uma ovelha perdida retorna ao seu rebanho, Pai. Deus, que todo espírito contrário, que toda voz das trevas de Satanás, que fala aos ouvidos dos nossos irmãos, que não haverá jeito para esse familiar, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Porque o Senhor é o Deus que sonda, o Senhor é o Deus que conhece esse coração, e mesmo que esteja parecendo como pedra, o Senhor é um Deus que bate a porta, e tudo será aberto, Pai, e o Senhor reinará mais uma vez nessa vida, nesse coração, em nome de Jesus. Pai, esse familiar que se demonstra rebelde, Senhor Deus, o amor reinará sobre essa família, Pai. Eu creio, Deus, que o amor suportará, o amor quebrará toda angústia, toda palavra maldita, todo desentendimento, toda discussão seja repreendida agora em nome de Jesus. Pai, que o Senhor comece a mostrar aos seus filhos uma transformação vinda do Senhor, Pai. Nós cremos, Pai, na vitória do seu povo. Nós cremos na vitória dessas pessoas que nos assistem nessa tarde. Nós cremos na vitória da tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Traga restauração. Traga cura. Traga o milagre. Traga a porta de emprego, Pai. Traga vidas, Deus. Traga vidas, Pai, para a tua igreja, Deus. Traga o entendimento, Senhor, desse irmão que se compôs, que quis esse desafio de ser um Daniel na vida dos meus irmãos. Que essa semana venha a resposta de oração para os nossos irmãos. Que haja uma porta aberta, que haja um telefonema, que haja um novo de Deus na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos estão dispostos a ser Daniel na vida dos nossos irmãos? Quantos querem fazer a diferença na vida do outro irmão? Você crê, irmãos? Pergunte o nome de um irmão seu aí, após você vai orar. Pergunte o nome dele. Faça a diferença na vida de um irmão. Amém? Para finalizar, irmãos, quando o rei Dário viu que Daniel estava vivo, o seu testemunho, o poder de Deus na vida dele, logo em seguida que Daniel saiu da cova dos leões, o rei decretou que em toda a província daquele reinado, todos deveriam dizer que o Deus de Daniel deveria ser exaltado. E assim vai ser na vida dos nossos irmãos.
Eu creio que o milagre, eu creio que o testemunho que os irmãos contarão será para o nome de Deus ser glorificado e para todos entendam. Os seus familiares verão, irmãos, verão diferença na vida de vocês. Em nome de Jesus eu creio nessa vitória. Eu creio nessa vitória. O simples fato desse culto acontecer, a gente tem visto o quanto Deus tem feito maravilhas e milagres. A começar na minha casa, irmãos. A minha mãe servia a Deus da forma simples dela. Se batizou, não entendendo o significado do batismo. Se batizou meio que no oba-oba. Serve a Deus meio que no oba-oba. Mas cada transmissão dessa, que o link que eu mando para ela, ela assiste nas madrugadas, Deus tem falado no coração dela. Pode ser no louvor, pode ser na palavra que os irmãos tragam aqui. Deus tem falado ao coração dela. Então, irmãos, quando eu entendo que se dentro do meu lar está funcionando, eu creio que no lar dos irmãos vai ser assim. Eu creio que na vida dos irmãos vai ser dessa forma. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe a disposição de cada um de estar num feriado como esse, buscando a Cristo, fazendo a diferença no louvor. Amém? Vamos fechar os olhos, orar e agradecer. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos por mais uma tarde com Deus, a qual podemos estar aqui, sermos alimentados com a tua palavra. Saímos daqui nessa tarde, Pai, com os nossos corações alegres, sabendo que assim como foi na vida de Daniel, Pai, a fidelidade de Deus será na nossa vida, Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada criança que se dispôs a estar aqui nessa tarde, Pai. Que o Senhor nos leve em segurança para casa, que o Senhor abençoe a casa, o final de semana, a vida, os familiares, a vida financeira, a vida familiar, a saúde de cada um deles. A começar da minha vida, Pai. Que o Senhor abençoe os pastores, os líderes, a cada ministério da tua igreja, Pai. Que possamos estar quinta-feira aqui na sua casa te adorando, Pai. Na campanha que se dará ao segundo dia, Pai. É tempo de avançar, Deus. E nós cremos nessa vitória para as nossas vidas. Que haverá um avançar de Deus sobre as promessas, sobre tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, Pai. Nos leve em segurança para o nosso lar. Nos permita uma tarde abençoada, debaixo da Tua graça e da Tua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, as palmas exaltam o nome do Senhor.